A indústria da construção civil desenvolveu nos últimos anos soluções arrojadas para atender à crescente globalização mundial e às novas necessidades do mercado de consumo. Novas tecnologias exigem novos procedimentos e o mercado de trabalho tem priorizado a mão de obra especializada. Estar atento às novas tecnologias é, sem dúvida, tornar-se um profissional atualizado e em sintonia com o seu tempo. Visando o aprimoramento e a capacitação técnica de parceiros e funcionários, a Impar, através do grupo de instalações, apresenta os procedimentos para o setor, conforme o sistema de gestão de qualidade. Um trabalho harmonioso e checado passo a passo é a garantia da eficiência e produtividade. Antes de iniciar o trabalho, checar se as guias do drywall estão fixadas e se no local de trabalho existem água e energia elétrica disponíveis. No caso das vedações em blocos cerâmicos ou de concreto, o emboço deve estar concluído. Confeccionar o gabarito e fazer a marcação dos furos. Visando maior segurança, antes do início da furação, fazer o isolamento do pavimento inferior. Em seguida, utilizamos máquina extratora para a execução da furação. O tubo passante de PVC deve ser lixado, aplicando-se em seguida 2 anéis de cola. Na sequência, posicionar e nivelar o prolongamento no furo e chumbá-lo com a mesma cola. Nos banheiros, cozinhas e áreas de serviço, as dimensões do tubo passante devem estar a 5 centímetros abaixo da face inferior da laje e a 2 centímetros acima do piso acabado. No caso da colagem com grout, utilizar anel de borracha, evitando assim o escorrimento do produto aplicado. Na colagem das peças hidráulicas sem tubo passante, tais como ralos e esgotos de bacias sanitárias, a furação deverá ter o diâmetro da peça hidráulica mais uma folga de 1/4 de polegada. Nas furações com tubo passante, tais como ramais de hidráulica IMPEX, considerar o diâmetro de 16 milímetros do ramal, 3/4 de polegada para o tubo passante e 1 polegada para a furação. Nos esgotos dos lavatórios, pias de cozinha e tanques, deve-se considerar para o tubo passante um diâmetro comercial acima do diâmetro da peça hidráulica e para a furação 1/4 de polegada acima do diâmetro do passante. Lembramos que os funcionários deverão estar utilizando os equipamentos de segurança necessários, conforme o procedimento. Antes de começar o trabalho, checar se todos os prolongamentos estão chumbados, se as prumadas hidrossanitárias foram realizadas e se o revestimento de pisos e paredes nas áreas frias foram aplicados. Fabricar o conjunto conforme a unidade modelo. Os pontos de fixação devem ser executados com tirantes e braçadeiras. Tubulações e prolongamentos devem ser cortados, limpos e preparados para receber o conjunto. Montar e fixar o conjunto com cola e em seguida fechar as braçadeiras, obtendo-se assim a rigidez do conjunto. Em seguida, realizar o teste de estanqueidade nas tubulações de esgoto. Em ramais de cobre para água quente deve-se efetuar o isolamento térmico com material apropriado. Testar a tubulação com água quente. Antes de iniciar o trabalho, checar a instalação das travessas perfiladas nos shafts e nos coletores. Verificar se os revestimentos dos pisos e das paredes em áreas frias foram aplicados. Checar também se o esgoto aéreo e tubos passantes estão instalados. Fixar as bainhas nas travessas com braçadeiras e nos tubos passantes. No caso de maiores distâncias, utilizar pendurais para a fixação das bainhas nas lajes. Para locais onde existam forros visitáveis, a distribuição do PEX deve ser executada sem bainhas.
Para a colocação do PEX em lavatórios, tanques e pias de cozinha com carenagem, deve-se passar o tubo PEX pela bainha, efetuando a montagem dentro do shaft, de acordo com as medidas da unidade piloto. Na sequência, introduzir a coifa do tubo PEX, conectando-a ao tubo passante. Para a colocação do PEX em bacias com alimentação pela lateral do shaft, por meio de flexível, deve-se fixar o tubo PEX no coletor e no engate fixo do cotovelo, localizado na lateral do shaft. Para a colocação do PEX em bacias onde a alimentação é feita pelo piso sem flexível, introduzir o PEX pelo tubo passante até o shaft. Na fase de colocação de louças e metais, conectar o tubo PEX no coletor e aplicar silicone de vedação especificado entre o PEX e o tubo passante, aguardando 48 horas para a secagem. Em seguida, introduzir o acabamento Flepex no tubo PEX e conectá-lo nas peças sanitárias. Após realizar o teste na tubulação, efetuar os ajustes finais de canoplas. Antes de começar o trabalho, checar a marcação das alvenarias nas formas e fazer a revisão sempre que for necessário. Para os furos na projeção das vedações, deve-se marcar e aparafusar as bolachas, tendo sempre como base o projeto de vedações. Instalar os prolongamentos de PVC, defasando a posição de corte. Em seguida, colocar o isopor e aplicar o desmoldante. Para a tubulação com diâmetro de 75 mm, o diâmetro da bolacha deverá ser de 105 mm. Para a tubulação com diâmetro de 100 mm, o diâmetro da bolacha deverá ser de 130 mm. Para tubulações de gás e água fria, o diâmetro da bolacha deverá ser de 105 mm. Para furos não embutidos nas vedações, deve-se marcar e fixar as placas de isopor, conforme projeto de vedações e estrutura. Em lajes nervuradas tipo cabaça, as furações localizadas nas capas das cabaças deverão ser marcadas e efetuadas posteriormente. Para tubulações de 1,5 polegada até 4 polegadas, a espessura das placas de isopor deverá ser igual à espessura da laje menos 4 centímetros e suas dimensões devem ser de 20 por 20. Para as tubulações até 1,5 polegada, a dimensão da placa de isopor deverá ser de 10 por 10. E para o conjunto dos tubos de água e esgoto, a dimensão da placa deverá ser de 15 por 30 e centralizada no tubo de esgoto. O novo consumidor exige cada vez mais qualidade. O mundo exige das empresas eficiência e tecnologia. E o mercado de trabalho exige cada vez mais profissionais capacitados. Veja a seguir a segunda parte dos procedimentos de hidráulica. A indústria da construção civil desenvolveu nos últimos anos soluções arrojadas para atender à crescente globalização mundial e às novas necessidades do mercado de consumo. Novas tecnologias exigem novos procedimentos e o mercado de trabalho tem priorizado a mão de obra especializada. Estar atento às novas tecnologias é, sem dúvida, tornar-se um profissional atualizado e em sintonia com o seu tempo. Visando o aprimoramento e a capacitação técnica de parceiros e funcionários, a Impar, através do grupo de instalações, apresenta os procedimentos para o setor, conforme o sistema de gestão de qualidade. Um trabalho harmonioso e checado passo a passo
é a garantia da eficiência e produtividade. Antes de iniciar o trabalho, checar em todos os pavimentos se as furações na laje e as marcações na alvenaria estão concluídas. Executar o conjunto de tubulação e posicioná-lo no primeiro pavimento, após o desvio da tubulação, calçando com um pontalete. Instalar um anel na parte inferior do tubo, de forma que, ao posicioná-lo no pavimento, o anel fique rente à face inferior da laje. Chumbá-lo com argamassa fraca, plugar os três e executar o teste de estanqueidade. As tubulações de gás deverão ser grauteadas em toda a sua extensão. Os pontaletes deverão ser retirados 48 horas após o chumbamento de 3 pavimentos. O teste de estanqueidade para águas pluviais deverá ser efetuado a cada 2 pavimentos concluídos. O teste de estanqueidade para gás deverá ser efetuado após a conclusão de cada prumada, e a pressão aplicada deverá ser igual a 1,5 vezes a pressão de trabalho, que é de 8 metros de coluna d'água. Antes de iniciar o trabalho, checar se o emboço e prumada estão concluídos e se as furações e prolongamentos estão executados. Após a checagem, cortar a parede com máquina seguindo o gabarito. O ramal, montado anteriormente no almoxarifado do instalador formando um kit, deverá ser conectado à aprumada. Para o teste nas tubulações de gás, a pressão aplicada é igual a 1,5 vezes a pressão de trabalho, que é de 8 metros de coluna d'água. Para o teste nas tubulações de água, a pressão aplicada é igual a 1,5 vezes a pressão de trabalho, que é de 60 metros de coluna d'água. Após o teste, recompor o rasgo com o mesmo tipo de argamassa utilizada no emboço, sem deixar saliência. Para a execução de ramais de gás, o procedimento é o mesmo, diferenciando apenas o tipo de material utilizado. Antes de iniciar o trabalho, checar se na fachada os revestimentos em argamassa ou cerâmico foram aplicados e se os passantes foram devidamente chumbados. Iniciar a fixação das braçadeiras, tendo-se como referência o arame da fachada e o eixo da viga externa da estrutura. As medidas entre os ramais devem ser verificadas para que os conjuntos sejam pré-montados com a conexão fixada em uma das pontas. Fixar o primeiro trecho, com a conexão soldada à tubulação, e o segundo trecho soldado à conexão do anterior, e assim sucessivamente, utilizando o tarucel como limitador. A vedação deve ser executada no local do tubo passante, aplicando o selante especificado de fora para dentro. Os testes para as tubulações de gás devem ser feitos com a pressão igual a 1,5 vezes a pressão de trabalho, que é de 8 metros de coluna d'água. O aterramento das tubulações deve ser sempre verificado. Para utilização de balancins ou cadeiras suspensas, utilizar sempre cinto de segurança e corda com trava-quedas, de acordo com a NR18. Antes de iniciar o trabalho, checar se os revestimentos internos e externos foram aplicados. Checar também se os passantes na parede externa e os eventuais passantes internos foram concluídos. Antes da fixação, os ramais deverão estar pré-pintados e montados com união. Logo após a secagem, fixar o conjunto na parede com braçadeira tipo unho, conforme indicado em projeto. Se a geometria do ramal exigir solda no local, deve-se proteger o acabamento da parede com placa de amianto. Utilizando tarucel e espuma adequada, verificar a vedação do passante junto à parede externa. Caso seja necessário, executar retoques de pintura no tubo. Para o teste dos ramais de gás, a pressão aplicada será igual a 1,5 vezes a pressão de trabalho, que é de 8 metros de coluna d'água.
novo consumidor exige cada vez mais qualidade. O mundo exige das empresas eficiência e tecnologia. E o mercado de trabalho exige cada vez mais profissionais capacitados. A indústria da construção civil desenvolveu nos últimos anos soluções arrojadas para atender à crescente globalização mundial e às novas necessidades do mercado de consumo. Novas tecnologias exigem novos procedimentos e o mercado de trabalho tem priorizado a mão de obra especializada. Estar atento às novas tecnologias é, sem dúvida, tornar-se um profissional atualizado e em sintonia com o seu tempo. Visando o aprimoramento e a capacitação técnica de parceiros e funcionários, a Impar, através do grupo de instalações, apresenta os procedimentos para o setor, conforme o sistema de gestão de qualidade. Um trabalho harmonioso e checado passo a passo é a garantia da eficiência e produtividade. Antes de iniciar o trabalho, checar se a marcação das paredes a partir do eixo foi liberada pela equipe da obra. Durante a elevação da alvenaria, colocar os tubos corrugados conforme projeto específico de vedações, lembrando que o embutimento desses tubos é tarefa da equipe de alvenaria. Chumbar as caixas elétricas nos blocos elétricos, observando o prumo e o nivelamento. Para as áreas frias, as caixas deverão ter 1,5 cm para fora da face do bloco. E nas áreas quentes, as caixas deverão estar faceadas com o bloco. Caso o revestimento seja em granito ou em mármore, observar a espessura deste material em projeto, para correto posicionamento das caixas elétricas, que deverão ficar faceadas com o revestimento aplicado. O arremate das caixas elétricas será feito pelo eletricista. Conectar os tubos corrugados nas caixas e nas esperas deixadas na estrutura. Sondar as tubulações, limpar as caixas e fazer a tamponagem com papelão. Para o início do trabalho, o shaft deverá estar executado e com a primeira demão de pintura. Nas prumadas executadas com eletrodutos, fixar os perfilados na parede do fundo do shaft. Fixar a caixa de passagem. Instalar os eletrodutos com arruelas e buchas, fixando-os nos perfilados através de braçadeiras de encaixe. Nas prumadas executadas com cabos aparentes, fixar também os perfilados na parede do fundo do shaft. Em seguida, colocar buchas e arruelas nas pontas dos eletrodutos que vão para os quadros ou caixas de saída. Em ambas as situações, a prumada elétrica que alimenta a bomba de incêndio deverá ser executada em eletroduto metálico e em toda a sua extensão. Fixar também no fundo do shaft a chapa de madeira para prumadas telefônicas. Finalizando, executar o fechamento horizontal junto à laje com lã cerâmica. Na prumada sem eletrodutos, o fechamento com lã cerâmica será feito após a execução do cabeamento. Para o início dos trabalhos, a vedação vertical, contrapiso, revestimento de paredes, tetos e eventuais passagens deverão estar concluídos. No caso de vedação tipo drywall, montantes deverão estar executados. Iniciar com a marcação e fixação de caixas e com a medição dos eletrodutos, de acordo com a unidade piloto.
Em seguida, executar a interligação entre caixas e curvas com eletrodutos rígidos, fixando-os com as braçadeiras. No caso de perfilados, marcar o alinhamento dos trechos e os pontos de fixação, utilizando linha de nylon, giz ou lápis. As fixações são executadas com tirantes e suportes adequados. A seguir, colocar os perfilados nas fixações e proceder à emenda. Executar então as ramificações ao longo dos perfilados, colocando as saídas para alimentação das luminárias quando estas existirem. Observar que a distribuição de eletrodutos corrugados das vedações tipo drywall deverá ser conectada na distribuição aérea de eletrodutos rígidos, através de luvas de PVC. Sobre distribuição elétrica em forro falso, o procedimento é exatamente o mesmo, lembrando apenas que a caixa do ponto de luz junto à laje nunca deverá ser locada na mesma posição da luminária, pois o spot, quando embutido, irá coincidir com a posição da caixa, tornando difícil a sua instalação. No caso de laje nervurada, a fixação de caixas elétricas deverá ser no encontro das nervuras. Para início do trabalho, a estrutura do drywall, guias, montantes e suportes deverão estar concluídos. Iniciar com a fixação das caixas e quadros nas estruturas auxiliares ou suportes do drywall. Após fazer a verificação das caixas quanto ao nível, distância, posicionamento e prumo, passar os eletrodutos corrugados, interligando as caixas e as caixas com os quadros. Atentar-se quanto ao posicionamento de caixas elétricas próximas de portas. Fixar os eletrodutos nos montantes do drywall com braçadeiras autocolantes e braçadeiras de fixação. Antes de iniciar o trabalho, checar se a tubulação está sondada e vistoriada. Revestimentos de pisos deverão estar concluídos. No caso de tubulação embutida ou mesmo aparente, iniciar o trabalho com a amarração da sonda nas extremidades dos fios, utilizando a fita isolante para reforço. E atenção! A fita isolante somente deverá ser utilizada neste caso. Em todo o processo de elétrica, o correto procedimento para os fechamentos elétricos é a utilização de conectores. Conforme projeto de instalações e normatização de cores e bitolas, executar a enfiação sempre das tomadas e interruptores para o QDL. O tamanho do fio a ser deixado dentro do QDL corresponde ao perímetro do quadro menos um dos lados de maior dimensão. No caso de eletrocalhas ou perfilados, executar também a enfiação conforme o mesmo projeto. Colocar os fios dentro dos perfilados ou eletrocalhas, e as derivações deverão ser deixadas para fora, nas futuras posições de instalações. Executar os fechamentos elétricos com conectores, identificar e fixar os circuitos com espaçamento de 10 metros. Nas áreas com forro falso, o tamanho do fio a ser deixado deverá ser de 20 centímetros abaixo da localização do forro. Todo o circuito deverá ser testado com um megômetro. O novo consumidor exige cada vez mais qualidade. O mundo exige das empresas eficiência e tecnologia. E o mercado de trabalho exige cada vez mais profissionais capacitados.